Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto no lar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, venha abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a sua família. Amém. Graças a Deus, o povo já está chegando, o povo já está aí aparecendo para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória Amém? a Deus pela vida de todos vocês. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Já vejo aqui o nosso irmão Paulinho, nossa irmã Paulinha, toda a família. Se Deus quiser, em breve estarão presentes lá no culto presencial. Amém? Sei que Deus está cuidando de todos e isso é muito importante. Meus irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus e na sequência vamos adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com o Senhor e logo após vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Já aperta o dedo aí no compartilhar. Já põe o dedinho aí, compartilhar, e já compartilha a bênção desde o início, para que outras pessoas lá na sua página possam ser alcançadas pela oração, pelo louvor e pela palavra de Deus. Amém? Já aperta o dedinho e já vai compartilhando. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Prepare sua harpa para louvar com a gente. Prepara a harpa, prepara a Bíblia, que daqui a pouquinho palavra de Deus para o nosso coração. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, glorioso Pai. Deus eterno Pai. Pai querido, mais uma vez quero lhe ser grato, Deus, pela oportunidade, meu Deus, de estar agora neste momento a falar contigo em o nome do teu Filho. Pai querido, vencemos a calmaria do dia, vencemos, ó Deus, Pai querido, a calmaria, Senhor, de todas estas horas que antecederam este momento. Pai querido, cuidamos dos nossos afazeres, da nossa vida, e o Senhor agora permite que venhamos louvar o teu nome. Pai querido, e neste momento eu te dou graça, Pai amado, pela minha vida, minha família e também a vida dos teus filhos, Pai querido, de todos que estão conosco nesta noite. Que a tua bênção, Pai, que a tua graça já se faça presente em nosso meio. Pai querido, que o teu Espírito já ocupe o lugar, ó Pai. Pai querido, na nossa adoração. Pai querido, que o nosso culto, ó Pai, seja um sacrifício, Senhor, vivo, santo e agradável. E assim, Pai, queremos te agradecer em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a canção de número 361. Canção de número 361. Glória a Deus. Peregrino, somos peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem. Se Deus permitir que hoje seja o último culto e vai nos receber nas regiões celestiais, estamos felizes. Se Ele permitir que venhamos continuar nesta terra, também estaremos felizes, porque o Espírito do Senhor estará conosco. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor, canção de número 361.
louve ao Senhor com muita alegria, amém? Com muita alegria. Aleluia. Vamos lá, pastora Edivânia? Amém. Peregrino segue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouve já os cantos de vitória, tua voz também lá unirás. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que no céu há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite te chamar, noite suave cheio de harmonia. Ó minha alma, volta pra teu lar. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que no céu há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Raios últimos do céu se escondem na dourada porta de Sião. Terminada a luta está bem onde as saudades não mais chegarão. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. De Jesus o sangue da entrada, glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres flutuar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus. 370, meus irmãos. Aleluia. Glória Grato a a ti, mais grato a ti em todo tempo. Grato a Deus. Aleluia. Em todo Glória a tempo. Deus. Grato a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais graça
Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Grande Deus, aleluia. Toma posse da tua Bíblia, aleluia, neste momento. Jesus. Toma posse aí da tua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. Glória primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 12 até alcançarmos o versículo de número 19. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo de número 12 ao versículo de número 19. E o versículo de número 19 é o tema do nosso estudo desta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. A narrativa bíblica diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Em outra tradução, não extingais o Espírito Santo. Não anulai a presença e o operar do Espírito Santo na sua vida. Paulo, ele vai recomendar aos irmãos de Tessalônica que eles não poderiam extinguir ou anular o operar do Espírito Santo na vida deles. Olha, queridos, o Espírito Santo é vital em nossas vidas. O Espírito Santo é Ele quem nos vivifica. O Espírito Santo é a força motriz. O Espírito Santo é quem nos move. O Espírito Santo é importantíssimo nas nossas vidas. E Paulo faz uma recomendação extraordinária. Olha, vocês não podem anular a operação do Espírito no meio de vós e na vida de vocês. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo já está longe, o Espírito Santo já está fora desta morada, porque o Espírito Santo ele vai habitar, ele vai fazer morada na minha e na tua vida, mas é necessário que esta casa, que esta morada, ela cumpra alguns requisitos para que o ilustre morador possa se sentir à vontade para habitar. Aleluia. Ele não vai habitar em qualquer lugar. Ele não vai fazer morada em qualquer lugar. A presença
A presença do Espírito, ela é gloriosa. A presença do Espírito, ela é tremenda. E o Espírito, ele vai o que? Selecionar onde ele vai habitar. Aleluia. Porque, Espírito Santo, Espírito de santidade, Espírito Santo de Deus, é uma parte de Deus, é uma essência de Deus, que é colocada em nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador. Aleluia. E Paulo recomenda que vocês sejam cheios. Paulo vai dizer assim, enchei-vos do Espírito. Outra vez vos digo, enchei-vos do Espírito. E depois que enche, Paulo recomenda da seguinte maneira: não anulem a operação do Espírito em vossas vidas. Aleluia. Em outro lugar, Paulo vai dizer assim: olha, vocês não podem entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Porque se ele se entristecer, o Espírito ele sai. Irmãos, a presença do Espírito, ela é tão importante, que Davi, na sua oração, no capítulo de número 51 do livro de Salmos, ele ora, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele errou, ele pede perdão, e ele ora assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que irmãos, que ele faz esta oração? Davi, ele teve uma experiência. Davi, ele acompanhou um pouco da vida de Saul de perto. E ele viu a consequência de uma vida sem o Espírito de Deus. Ele viu, ele presenciou, ele compartilhou de momentos da vida de um homem que o Espírito Santo saiu. Da vida de um homem que o Espírito Santo não se manifestava mais. Que quando o espírito do mal, permitido por Deus, era acometido, ali tomava conta da vida de Saul, Saul ficava perturbado, Saul ficava numa situação terrível. E aí convidava-se Davi, que vinha com a harpa, adorava ao Senhor, entregava sacrifício de louvor, e ali a presença do Espírito era atraída, pois o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Quando você adora, quando você louva, você atrai a presença do Espírito. E ali a vida de Saul encontrava paz por aqueles momentos. E Davi agora, quando ele erra, quando ele peca, ele reconhece que pecou e ele diz assim: ah, Deus, não retires de mim o teu Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Um crente, um cristão, sem a presença do Espírito Santo, ele é vazio, triste, ele não tem essência. Irmãos, a nossa essência é a presença do Espírito. A nossa essência é a presença do Espírito, porque é Ele que faz, é Ele que atua em nossas vidas, e é Ele que nos orienta, nos guia, é o nosso mestre, é o nosso ensinador. É Ele quem está presente, é Ele que está no momento da nossa oração. Nós estamos
estamos orando e Ele está, aleluia, ali traduzindo, Ele está gemendo conosco. O Espírito Santo, além de tudo isso, irmãos, Ele é o penhor que Deus nos deu como garantia para a nossa redenção. O Espírito Santo é o penhor, irmãos. Se nós não tivermos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, sem direção. Sem o Espírito Santo, sem vida. Sem o Espírito Santo, sem alegria. Sem o Espírito Santo, sem discernimento. Sem o Espírito Santo, sem visão. Sem o Espírito Santo, sem poder. Sem o Espírito Santo, sem unção. Sem o Espírito Santo, sem graça. O Espírito Santo é tudo. Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo é tudo, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Vamos, feito esses comentários, eu quero que vocês venham comigo agora neste momento e nós vamos ler a palavra de Deus. Abre a palavra de Deus aí, João, Evangelho. João, capítulo de número 14. Aleluia, é muito gostoso ler a palavra. João, capítulo de número 14, versículo de número 17. Amém? Leia, vamos ler aí. Vamos ler o 16 primeiro. Vamos ler o 16 e depois o 17. Olha o que Jesus faz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus agora está se retirando. Ele está preparando o povo para a sua partida. Ele está preparando os discípulos, ele já está dando, ele já está dando aí, primeiro, lá no versículo primeiro, ele já começa no versículo primeiro, confortando o coração dos discípulos, preparando eles para a separação, porque ele precisava cumprir a obra e retornar para junto do Pai. Glória a Deus. E ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito estará presente. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito estará presente. Fique tranquilo, você não estará sozinho, o Consolador estará presente. Versículo de número 17. Quem será este Consolador? Olha só, este Consolador é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não é o espírito do engano, não é o espírito da mentira, é o espírito da verdade. Na tua vida habita o espírito da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não tem condições. Porque ele não pode habitar, ele não pode fazer morada, aleluia, em qualquer lugar. A casa tem que ser preparada, a casa tem que ser adornada, limpa, tem que haver a lavagem pela água da palavra, a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, havendo uma limpeza, um preparo, uma organização desta casa, o Espírito pode fazer morada. E Jesus continua, porque não o vê, nem o conhece. Não conhece o Espírito, por quê? Porque
não querem saber da palavra de Deus. Se queremos conhecer o Espírito Santo, se queremos conhecer o nosso Deus, se queremos conhecer a Cristo, temos que nos voltar para a palavra. E Jesus vem e diz: olha, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Ele habita em vós. Irmãos, podemos sentir a presença do Espírito Santo. Podemos sentir a presença do Espírito Santo. O vaso é de barro. O vaso é de barro, mas a essência é extraordinária e valiosa. A essência de Deus, o Espírito Santo é a essência de Deus em nossas vidas. E ele diz: e estará com vocês, habitará em vocês. O Espírito Santo deseja, a vontade do Espírito Santo é habitar na minha e na tua vida. Este é o desejo do Espírito Santo. Abra um espaço na sua vida. Permita que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Vamos seguir. Olha o que a palavra vai dizer. Vamos a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 16. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Eu sou templo, você é templo. Eu sou santuário, você é santuário. Aleluia! E um santuário não pode ficar vazio. Oh, Jesus. Um templo não pode ficar vazio. Ele tem que ser cheio. E cheio do quê? Da presença de Deus. E quem é que representa a presença de Deus na terra? O amigo amado Espírito Santo, a essência de Deus em nossas vidas. Você só tem utilidade se a sua vida poder recepcionar o Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que lá no Gênesis, a narrativa bíblica diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face do abismo. E a terra era escura, sem forma e vazia. E o Espírito se movia, porque o Espírito é vivo. O Espírito Santo é vivo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo, ele quer dirigir, ele quer opinar, ele quer dar direção na minha e na tua vida. Ele quer se mover. Se lá no passado ele se movia na face do abismo, o abismo não podia se alegrar, o abismo não podia sentir. Depois veio aí os homens de Deus, vieram os homens de Deus, e aí o que acontece? Eles recebiam uma porção do Espírito, que ora se apossavam deles e o Espírito retornava a Deus. Mas comigo,
e com você é diferente. O Espírito veio, o Espírito desceu dos céus, ele foi enviado por Deus para habitar, para se mover, para estar comigo e com você em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo momento, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dia, mês, ano, século, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito quer se mover sobre a tua vida, dentro de você. Permita que o Espírito venha agir em sua vida. Oh, Jesus, aleluia. Permita que o Espírito Santo venha agir em sua vida. Aleluia. Deus, o apóstolo está dizendo, vocês são santuários de Deus e o Espírito habita. Aleluia. O Espírito mora, o Espírito reside. A primeira coisa que você tem que entender, o Espírito deve, o Espírito tem, e o Espírito Santo quer fazer morada no teu coração. Amém? Vamos para a palavra, Joel, profeta Joel. Profeta Joel, amém? Vamos lá ao profeta Joel, capítulo de número 2. Pastora, já achou? Joel 2 e o versículo 28. Leia, pastora. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos Aleluia. E vossas filhas Glória profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aleluia. Aleluia. O que é que nós entendemos nessa promessa? Isso é uma promessa. O que a pastora Edivânia acabou de ler é uma promessa. Aleluia. Promessa que já se cumpriu e que nós já estamos vivendo ela. Glória a Deus, aleluia. O profeta vai profetizar da seguinte forma: todos serão cheios. Oh, aleluia. Todos serão cheios. Jovem, crianças e velhos, todos serão cheios. A ordem de Deus, o desejo de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus. Irmãos, coisa tremenda e maravilhosa é a vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Coisa maravilhosa e tremenda é a vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão cheio de vida, de alegria, é cheio da unção, é cheio de visão, ele tem sonhos espirituais, tem visões espirituais, tem discernimento, tem direção, tem guia, ele é guiado, ele não anda pela sua própria vontade, ele não anda dominado pelas vontades carnais, mas ele anda guiado pelo Espírito Santo. Mas para isso é necessário ser cheio. Aleluia. Cheio. Cheio do Espírito Santo. Quer ver uma experiência? Pega um tambor vazio. Pega um tambor vazio e bate nele. Bate num tambor vazio para você ver. Vai fazer um barulho tremendo. Você bate. Agora, enche ele totalmente de água e bate nele. Ele está ali firme. Ele está ali firme. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, nesse exemplo
do tambor cheio d'água. O tambor vazio, você bate nele, ele sai do lugar e ele faz barulho. O tambor cheio, você bate nele, ele não sai do lugar e ele não emite som. Assim é a tua vida quando você está cheio do Espírito Santo. A luta vem, bate, você não murmura. A luta vem, bate, você não abre a boca para reclamar. A luta vem, bate, você não abre a boca para maldizer. A luta vem, bate, você permanece no seu lugar. Você não se move. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E essa promessa, meus irmãos, ela não é só para o novo, ela não é só para quem tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 15 anos de não. Ela é para todo aquele glória a Deus, que aceitou a Cristo como Salvador, que recebeu Jesus como Salvador, que se arrependeu dos pecados, que deu crédito à palavra, que se colocou diante de Deus, que abriu o coração para receber a purificação, a regeneração do Espírito, que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Esta promessa é para este tipo de pessoa. E aí o que vai acontecer? Abra a palavra de Deus comigo, Atos, capítulo de número 2. Abre a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Joel profetizou, Joel vaticinou que chegaria um dia em que o Espírito seria derramado sobre todos. E aí, quando nós chegamos ao livro de Atos, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 4, nós vamos ver a narrativa bíblica dizendo da seguinte forma: todos. A palavra está dizendo todos, não foram alguns, não foi um ou outro, não. Naquele momento, todos os que estavam ali, eles foram cheios. A palavra diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e esse mover do Espírito, ele foi sendo passado de geração a geração, passado de geração a geração, e chegou até a mim, chegou até você. Aleluia! Foi um movimento extraordinário na rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América. Essa geração atual experimentou esse mover, esse derramar lá na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, e de lá começou e alcançou todos os continentes. E hoje, onde estiver um coração lavado, remido no sangue do Cordeiro, uma vida que crê que pode e que o Espírito Santo é real e verdadeiro, e abrir o coração, a vida, e dizer: Espírito Santo, faça morada, Espírito Santo, me encha, Espírito Santo, quero ser tocado, venha se mover em mim. O Espírito hoje, ele está procurando lugares para fazer morada e se mover. Seja você a morada do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu já sinto ele, aleluia, se movendo. A alegria que eu sinto aqui agora
A alegria transborda na minha vida agora. Sabe por quê? Porque o Espírito é vivo. E o Espírito é vida. E Ele está a se mover em nossas vidas.